crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de estudos? Eu sou a professora Aline Bonifácio e trabalho aqui em Itajaí com as turmas de 1º ao 5º ano. Mas hoje a minha aula será para o 4º ano. Então, 4º ano, chega mais pertinho porque hoje é com vocês. Nós vamos aprender hoje sobre o componente curricular de ciências e vamos falar um pouquinho sobre os micro-organismos. Vamos lá? Na nossa última aula comigo de ciências, a professora falou sobre a cadeia alimentar. Você se lembra? Você assistiu? Não pode perder, viu? A professora ensinou vocês que a cadeia alimentar é um ciclo de quando um ser se alimenta de outro ser. Ele começa pelas plantas, passa pelos consumidores e vai até os decompositores. Me diz, 4º ano, você lembra quem são os decompositores? São os fungos e as bactérias que decompõem os animais, ajudando o solo e assim começando tudo de novo. Agora, me diz uma coisa, dá uma olhada nesse slide. Se nós estivéssemos lá na sala de aula e eu perguntasse para vocês quem são esses seres aqui, o que vocês me responderiam? Bom, vocês iam olhar para o primeiro e iam dizer, esse é fácil, esse é um urso panda. Ótimo, isso mesmo. No segundo, vocês iriam ver e responder, ah, professora, é uma menina, uma criança, uma pessoa, um ser humano. Correto, excelente. Mas, e a terceira figura? Vocês já viram esse ser aqui? Sim? Não? Que bicho será esse? E se eu te contar que provavelmente esse serzinho aqui vive dentro da sua casa, você ia acreditar em mim? Pois é, verdade. Esse ser aqui é um tipo de micro-organismo. Como assim, professora? Calma, eu vou explicar melhor. Os micro-organismos são seres vivos bem pequenininhos, mas são tão pequenininhos que nós não conseguimos enxergá-los com os nossos olhos. Aí, você pode me dizer assim, tá bom, professora, mas se nós não conseguimos ver ele, como nós sabemos que ele existe? Aí que está. Com os nossos olhos, nós não conseguimos ver. Mas, se nós usarmos um aparelho chamado microscópio, nós conseguimos. Esse aparelho, ele tem uma lente que aumenta o tamanho das coisas. E então, podemos ver esses micro-organismos. Legal, né? Nós agora já sabemos o que são os micro-organismos. Mas como será que eles são? Será que existem vários tipos? A resposta é sim. Esses seres, crianças, se dividem em alguns tipos. Por exemplo, os fungos, as bactérias, os vírus e entre outros. Se vocês olharem aqui no slide, vocês vão ver o exemplo de como é a aparência de alguns desses seres. Diferente, né? Ele é até meio estranho. Mas vamos continuar. Bom, para nós do 4º ano, vai importar mais 2 tipos de micro-organismos, os fungos e as bactérias.
Nós já até falamos um pouco sobre eles na aula passada. Mas por que eles são tão importantes? O que vocês acham, pessoal? Por que será? Quero ouvir. Bom, eles são importantes justamente por serem os decompositores da natureza. São eles que permitem que toda matéria morta vire novamente nutrientes para o solo, ajudando assim o meio ambiente. Inclusive, existem vários alimentos e até remédios que são feitos a partir deles. Mas isso é assunto para outra aula. Agora, vocês podem me perguntar assim: professora Aline, mas como eles fazem isso? Ainda mais se eles são tão pequenininhos assim. Pensa comigo. Vocês já viram um pão que nem esse do slide? Eca, o pão está verde. Esse verde, crianças, na verdade, é a ação do fungo. O que acontece quando o pão começa a ficar velho? É comum nós vermos esses pontinhos verdes. São os micro-organismos trabalhando. É como se eles desfizessem a matéria, o pão. E por que agora nós conseguimos vê-los? Por causa da quantidade que se juntou naquele ponto e pelo resultado que eles causaram no pão. Deu para entender, crianças? Bom, nós vamos assistir um vídeo que vai mostrar um pouquinho sobre como os micro-organismos trabalham. Então, vamos lá! Bom, gente, nesse vídeo nós podemos ver exatamente o que a professora estava falando. Primeiro, nós vimos uma cesta cheia de frutas e legumes. Só que eles ficaram ali um tempo. E isso é importante. Para acontecer a decomposição, é preciso ter condições naturais. Tem que ter uma temperatura ambiente, tem que ter oxigênio, tem que ter umidade. Como havia tudo isso ali, percebemos que aos poucos as frutas começaram a apodrecer e se desfazer. E cada uma no seu tempo foi acontecendo isso. Então a matéria sofreu uma transformação. Só que depois percebemos que começou a brotar uma plantinha em meio àquilo tudo ali. Isso aconteceu porque os micro-organismos
que fizeram as frutas e os legumes apodrecerem, também criaram uma espécie de solo fértil, um local bom para plantar. E como sobreviveu algumas sementes, elas puderam renascer. Por isso que a professora falou que eles fazem a reciclagem no meio ambiente, porque eles pegam essa matéria que não estava mais boa e transformam ela. E assim eles ajudam o solo, as plantas, o ar, enfim, todo o meio ambiente. Por isso que mesmo eles sendo tão pequenos, eles são tão importantes. Bom, quarto ano, hoje nós aprendemos então quem são os micro-organismos, que são esses seres tão pequenininhos que não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Aprendemos que os fungos e as bactérias são os decompositores da matéria. E vimos um pouco sobre como funciona o processo de decomposição. Bastante coisa, né? Bom, crianças, eu espero que vocês tenham aprendido sobre o que a professora explicou hoje e principalmente gostado. Continuem acessando o Classroom, buscando as atividades na escola, pois é muito importante que vocês façam isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Um beijo da professora Aline e até a próxima.